Bem-vindos ao podcast O Gestor 360 e o tema de hoje é a gestão do pequeno negócio. Nós vamos trazer aqui um pouco das nuances, das dificuldades e as soluções para que você não passe tanto perrengue no seu pequeno negócio. Aproveite, ative o sininho, deixe o seu like e se inscreva para que nós possamos te passar as informações em tempo real. Não perca nada com a gente. E para falar desse tema, o nosso entrevistado hoje é o Dr. Alessio, que é especialista em gestão empresarial e não vai deixar nada de fora nesse bate-papo interessantíssimo. Alessio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Dr. Alessio, diante dos desafios, que não são poucos, qual o principal conselho para que um pequeno ou médio empresário possa iniciar o seu negócio com um pouco menos de dificuldade, de forma um pouco mais estruturada? Primeiro, obrigado aí pela ótima pergunta, antes, muito bom. Pois bem, né, você colocou aí qual seria, né, um principal, né, um conselho nesse sentido. O que nós temos visto, né, e com isso, com essa experiência, a gente procura orientar, né, esses pequenos empresários que a gente tem procurado ajudar aí no Brasil a sofrer menos, como você falou. Primeiro ponto é o empresário, o pequeno, o médio, até mesmo o grande, ele precisa entender que a questão do recurso, ele tem limite. Então, por exemplo, o maior erro que eu tenho vivenciado e aprendido vendo meus clientes passarem situações difíceis é que ele mistura crédito com recurso, com dinheiro, com caixa. Então, pois, vejamos bem. Se você tem um capital de 100 mil ou de 30 mil, nós tivemos um caso de um cliente que ele tinha um capital zero. Aí ele foi adquirir um negócio por 300 mil. Ele financiou 150 no banco, 6 prestações, e depois ele financiou o restante com o próprio vendedor do negócio. Então, observe, ele financiou 100% do negócio e ele ainda precisava colocar algo em torno de 200 mil de um pouco de equipamento que faltava e também de estoque, porque sem estoque o comércio não gira. Então, raciocine comigo. Um negócio que vai vender inicialmente 100, 120 mil, que é uma boa venda para um pequeno negócio. Mas já nascer endividado em 500 mil, ele tende a ter grande dificuldade para poder honrar o seu caixa. O que é que o pequeno empresário ele pensa? E eu vivi isso demais. Eu jogo a despesa na conta da empresa, a empresa paga a conta. Gente, empresa não paga a conta. Quem paga a conta é o caixa. Então, antigamente, quando você tinha margens muito grandes, despesas muito pequenas, concorrência mais baixa, eu vivi isso demais e vi isso na prática, eu sendo contador de cliente. Ele comprava uma caminhonete, a caminhonete que vai pagar é a empresa, e botava lá a prestação e a empresa pagava. Mas não é que a empresa pagava, na verdade a empresa tinha caixa e lucro para pagar. Senão é muito fácil, eu abro uma empresa, um CNPJ, compro uma loja e falo, essa loja aqui a empresa vai pagar. Então, só porque eu comprei a loja, e só porque a loja da empresa, a empresa vai pagar? Não. Se essa empresa não tiver lucro, se essa empresa não tiver organização de caixa, ela não vai conseguir pagar a loja. Ela não vai conseguir pagar a lanchonete. Pagar a caminhonete. Sim. E no caso do exemplo que eu dei aqui hoje, se esse negócio não der lucro, ele não vai conseguir pagar as prestações que ele financiou no banco e nem muito menos as prestações que ele financiou com o próprio negócio. Perfeito. O negócio não anda por si só. Perfeito. Então, na cabeça do pequeno empresário, parece que número ele dá no pé, dá em algum lugar. E aí onde tem hoje um grande índice de pequenos empresários que quebram. Por quê? Preste atenção. Todos eles, ou a maioria, faz o quê? Igual esse caso. Sim. Ele tinha 200 mil. Ele abriu um negócio de 500. Ele financiou 150 no banco. 150 ele fez o quê? Financiou com o próprio vendedor para ele do negócio. Sim. E os 200 ele colocou no estoque.
Então ele só tinha 200. Então esse cenário do pequeno empresário sempre abrir o negócio com bem pouquinho dinheiro é uma prática. E aí, voltando para a sua pergunta. O que ele tem que fazer, o principal conselho que eu daria para ele evitar sofrer tanto? O que seria sofrer tanto? Porque o que faz o empresário sofrer não é trabalhar muito. Quem gosta, sim, sente-se bem. Não é ter muitos empregados, não é pagar muito imposto, não é comprar muito, não é virar uma noite no negócio. O que faz o empresário sofrer é chegar na hora de pagar o boleto e ele não tem dinheiro. Que é o famoso apagar incêndio, né? Exatamente. Isso é péssimo. Exatamente. E por que antes que ele vive no apagar incêndio, aí eu vou dar o conselho que você me perguntou? Porque ele já abre o negócio espetado. Sim. Você entende? Uhum. Ele já abre o negócio de forma que o caixa já nasce esgoelado, apertado. Então, olha só. Se você tem uma renda financeira, que seja da sua esposa, que seja de você, um funcionário público, que seja outro negócio que você tem te dar uma renda, sim, e você decide montar um segundo negócio, e aí você monta, você pensa, eu vou abrir um segundo negócio, vou gastar nesse caso aqui 500 mil, que é esse que eu tive hoje com esse cliente hoje. Ele vai gastar 500 mil. Tá. Se ele faz a conta certinha, vou vender 100 mil no primeiro mês, 200 no segundo, 250 no terceiro, até ali coisa de um ano ele chegar numa média de 500 mil, que ele vai ter um lucro de 50 mil por mês, até chegar lá, ele precisa sobreviver. Sim. Ele precisa pagar aqueles 150 que ele está devendo, mais os 150 do banco. Uhum. E mais as despesas que virão. Ok? Perfeito. Ele não faz essa conta. Então são duas preocupações iniciais já ao abrir o negócio, né? A primeira que eu considero, ele já está esperando algum lucro, e a segunda é justamente sustentar esse negócio sem ter um fôlego. Seria isso? Então, dentro do que você falou, eu vou dar a resposta. Ele não ter essa expectativa já de ter lucro, não no sentido que ele não tenha lucro, mas que ele não possa tirar o lucro, entende? Perfeito. Porque olha só, se você abrir um negócio, lógico que todo mundo abre um negócio com expectativa de lucro, mas e se o lucro não vier no primeiro mês, você tem caixa para segurar o primeiro mês? E se o lucro não vier no segundo, você tem caixa para o segundo? Sim. E tem negócios que leva 2, 3 anos. Nós vimos o caso do Uber, ficou quantos anos no mundo dando prejuízo? E os empresários bancando dinheiro, milhões e bilhões no mundo para hoje ser a potência que é. Então, nem todo negócio nasce cheio e rentável. Uhum. Antigamente você abria uma lanchonete, quando você abriu o primeiro dia, ela estava cheia. Você montava um cachorro quente, primeiro dia ela estava cheio. Tá. Hoje, às vezes você precisa fazer o quê? Um tempo de maturação de processo. Se você precisa gastar um pouquinho com marketing, você precisa fazer uma placa, botar um outdoor. Perfeitamente. Porque a concorrência é muito grande. Então, para mim, o principal conselho que eu daria para um pequeno empresário, para ele abrir um negócio, que é o sonho que ele tem, que é esse espírito empreendedor do brasileiro, que isso está no sangue do brasileiro. Só que esse sonho pode virar o quê? Um pesadelo. Um pesadelo. Uhum. O que eu já vivi, o que eu já chorei com pessoas, Anderson, que tinha uma casa, vendeu, montou um negócio e aí nem o negócio nem a casa, ainda ficou devendo para o banco. Exatamente. Gente que pediu até demissão, né? Aquele projeto de sair demissão voluntária do emprego público. Sim. E é muito comum a gente ver isso, né? Nós que acompanhamos o empresariado frente a frente, praticamente todos os dias, né? Nós estamos nas ruas visitando clientes, seja em qual tema a gente queira dizer, seja no contábil, seja o cliente de gestão, seja o cliente jurídico, e nós sentimos não só o despreparo, mas nós sentimos também, além da vontade dele empreender, me parece que na mesma proporção vem o despreparo de tocar, de gerir esse negócio. Então, às vezes, o negócio nasce de uma emoção, de um desejo de fazer algo diferente, mas não é só isso. Precisamos ter na base exatamente isso que você está falando e que nós estamos tentando deixar claro hoje. Essa estrutura
essa estrutura de gestão, essa estrutura organizacional que tanto falta para o pequeno e médio empresário. Então nós queremos trazer isso de forma clara e simples. Concorda comigo? Exatamente. Se você analisar para o cenário atual, o que você falou aí, o que você colocou conecta com o primeiro ponto. Então veja bem, o pequeno empresário no passado, ele abria um cachorro-quente, uma lanchonete. Primeira coisa, ele não contratava quase ninguém, ele não fazia despesa, ele já não comprava um carro financiado, ele primeiro ia trabalhar. Sim. Então você observa que tem muito do perfil, né? Uhum. Então, o cara ia trabalhar de dia, de tarde, de noite, para depois começar a juntar, aí daqui a pouco sobrava um dinheiro, ele comprava um Fiat Uno, daqui a pouco sobrava mais um dinheiro, ele comprava um lote. Então, o que acontece? E com isso, ele crescia, e a maioria dos empresários que nós temos no Brasil hoje, a maioria dos empresários de sucesso, eles vieram de lá. Pode observar que os grandes, alguns herdaram, mas muitos vieram de baixo. Por outro lado, muitas pessoas, o que eles fazem? Opa, eu quero ser empresário. Eu quero ser dono do meu nariz. Sim. Eu quero ser dono do meu negócio. E aí conecta com o primeiro conselho. Ele não olha o fluxo de caixa dele, se ele consegue pagar aqueles gastos. Primeira coisa, hoje a maioria depende do dinheiro mensal para sobreviver. Então já é aí um grande conselho que eu dou para pequeno empresário. Vai montar um negócio? Tenta ter duas rendas. Não seja tão injusto com a sua lanchonete, com o seu cachorro-quente, com o seu salão de beleza. Primeira coisa, mantenha o emprego. Esse ponto positivo eu vi hoje nesse cliente que nós entrevistamos, que nós conversamos. Perfeito. Ele manteve o emprego dele para pagar as contas, porque a conta de água, a conta de luz, o colégio dos meninos, o mercado, não vai parar. Então, primeira coisa, quer montar um negócio? Mantenha o seu emprego, ok? Sim. Deixa seu emprego para manter a sua renda e, paralelo, você, aí no caso, né, um filho, uma esposa, um irmão, vá para esse negócio, que aí você não tem toda a dependência financeira do negócio. Porque o negócio ele pode precisar, e hoje, no geral, precisa de investimento por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nós lá no Grupo Gestor, nós temos vários negócios. Sim. E tem negócio que até hoje eu coloco dinheiro. Agora, imagina se um desses negócios que até hoje a gente coloca dinheiro, eu já estivesse dependendo dele para eu pagar minhas contas. Se o colégio do meu filho dependesse do dinheiro desse negócio para eu pagar o colégio, meus filhos não iriam estudar. Sim. Anderson, uma frase que simples, e eu gosto sempre de repetir nas minhas consultorias. Dinheiro não dá em pé. Dinheiro não dá em pé. Não dá. Dinheiro ele é fruto do lucro. E não é fruto só do trabalho. Pasmem. Como assim, Alessio? Não é fruto só do trabalho? Porque você pode trabalhar muito antes e não produzir. Não ser rentável. Claro. Eu conheço gente que trabalha muito, só que ele gasta, quando eu falo gasto, não é ele gastar pessoalmente, é gastar no trabalho. Sim. E no frigir dos ovos a empresa não dá lucro. O que faz empresas fecharem? Algumas. Não ter lucro. Mas a maioria, Anderson, que fecham, a maioria das empresas que são fechadas no Brasil, elas fecham por causa dessa visibilidade de caixa que o empresário não tem. Tá. O maior vilão, porque se a empresa é rentável, ele vende. Sim. Se a empresa vende bem, é uma grande empresa e não está dando lucro, ele reestrutura, corta gasto, terceiriza. Perfeito. Então a empresa não fecha porque ela não está dando lucro, porque ele reorganiza ela. Sim. A empresa não fecha porque o dono não quer mais, porque ele vende, aí troca só de dono. Tá. O que fecha a empresa? Falta de caixa. Por quê? Porque ele financiou ela toda de uma vez. Quais são os maiores erros dos pequenos empresários? Abre um negócio, nesse caso aí, ó, com 200 mil, ele abre um negócio de 500. Sim. Por que ele não abriu um negócio de 100? E ficou com caixa sobrando? Ele abriu um de 500, com 200, menos da metade, menos de 50% de caixa. Segundo ponto, ele já abre dependendo da empresa. Eu gosto de falar que empresa, Anderson, é igual um filho. Primeiro você casa, você estrutura a sua vida financeira, sua família com a sua esposa. Depois você projeta um filho.
Depois você vai criar essa criança. E aí, né? Quem quer seguir a Bíblia, siga. Cria a criança no caminho que deve andar, que a Bíblia diz isso, ela está lá em Provérbios. Claro. Para depois ele dizer assim, esse é meu filho, eu tenho orgulho, é um médico, é um advogado, igual o seu caso lá com a sua filha, é uma moça linda, engenheira. Sim. Mas olha quanto tempo você investiu. Exatamente. Agora imagina um jovem de 18 anos, fala assim, eu quero ser um pai. E aí ele arruma uma namorada no outro dia, e o que acontece muito, engravida, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma preparação. Sim. E no outro mês ele já quer ter um filho. O filho vira o quê? Um pesadelo. O futuro é incerto. Futuro incerto. Então a empresa não é diferente. Então tem negócios que nascem bem estruturados. E quando eu falo bem estruturado, depende do nicho. Tem exceções, né? Tem aí casos de empresas que já nasceram explodindo, bombando, mas são exceções. No geral, você tem o quê? Empresas que você abre ali uma lanchonete, você abre Eu vejo esse pessoal, eu respeito demais, eu sou apaixonado por essa turma que cria um ponto em 30 anos. Eu tive agora no Nordeste e o cara lá com uma mega barraca no centro ali da praia de Ponta Verde, em Maceió. E aí você fala, pô, cara, a prefeitura reorganizou, estruturou todo o centro da praia e o cara tava lá vendendo o produto dele caro, bem vendido, bom serviço. Tá. Falei, cara, tá de parabéns, né? A prefeitura reorganizou aqui, só deixaram, acho que umas 8 ou 10 barracas, e você foi contemplado. Ele falou, senhor Alessio, se eu te contar a história da minha mãe aqui, quantos anos que ela passou aqui dormindo noites, frio, chuva, para garantir o ponto, e brigava com outras pessoas que queriam tomar o ponto dela. Minha mãe é mãe solteira. Então a mãe passou uma vida brigando por um ponto para ele hoje ter lá um stand, um quiosque bem montado lá e vendendo bem, tá bem ele. Tem um carro próprio, tem a casa própria. Mas foram anos. Então, esse pequeno empresário que passa por esse processo, ele sofreu, lutou, batalhou para depois ele colher. Você vai lá ver, ele tá colhendo, mas ele não vai ver o que ele passou. Sim. Já tem gente que não. E aí ainda fazendo a conexão com o que você falou e com a gestão. Tem gente que quer montar um negócio e não sabe o que é um custo, não sabe o que é uma contabilidade, não sabe o que é um imposto. Um voo cego. Voo cego totalmente. Então, em todos os aspectos. Então, para o pequeno empresário, o que mais pega é fluxo de caixa. Crescer um pouquinho, se ele não tiver gestão, se ele se salvar do fluxo de caixa e depois crescer um pouco, ele cai no caminho, no ambiente da gestão. Tá. Que aí ele precisa entender de outras coisas. Então, eu resumiria esse primeiro ponto. Sim. Da seguinte forma: qual é o conselho que eu daria para o pequeno empresário não sofrer tanto ou não quebrar e não fechar, o que mais acontece? Primeiro, faça a conta do total do investimento. Segundo, quanto mais você vai precisar complementar de investimento? Porque às vezes você compra um negócio, monta um negócio por 200 mil, 100 mil e precisa de mais 100 para estoque, para segurar uma folha de pagamento. Sim. Tem negócio que você precisa. Né? Terceiro, tenta não depender do seu negócio quando ele for aberto. Deixa ele maturar pelo menos 6 meses. Concorda comigo? Deixa a criança crescer um pouquinho. Claro. Você já quer no outro mês ter... mas eu não tenho... engatinhando ainda. Eu não tenho emprego. Ok. Então tenta manter o emprego e trabalhar meio período e montar um negócio. Tem que ser estrategista. Sim. Se você colocar toda a dependência já de cima do negócio, isso é um problema. Então esse seria o conselho hoje. Para evitar que sofra tanto na sequência do projeto. Perfeito. Comecei o meu negócio de forma desestruturada, sem planejamento, toda bagunçada. Já toquei meu negócio 1 ano e as coisas ainda não viraram. Não quero fechar meu negócio. O que fazer nesta hora? Estou apagando incêndio. E aí? Também, Anderson, uma boa colocação e uma boa pergunta. Obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar esse entendimento aí com os colegas aí, né, com nossos parceiros de negócio. Vamos lá. Conectado com o que eu disse, que dinheiro não dá em pé, o que eu te aconselho? Procure um consultor, alguém, né? Não é porque é o nosso caso, mas nós fazemos isso, para orientar e tentar modular, no caso,
cada item. Então, por exemplo, você não está dando conta de pagar as suas contas. O negócio não está indo bem. Como é que você vai fazer para não fechar? Você vai precisar de uma ajuda de um profissional, que seja aí o Sebrae, que seja um consultor igual a nossa empresa e outras empresas que tem no Brasil hoje. Procure uma boa empresa de consultoria. Para quê? Para fazer a conta. Então, digamos, o ideal que nós aconselhamos no item anterior foi, ao abrir a empresa, faça aquela organização financeira para evitar o problema. Você já abriu, está passando pela dificuldade, faça de novo a mesma conta lá de trás. Só que agora você já está dentro da tempestade. Então você vai ponderar se vale a pena fechar ou não. Ah, não quero fechar. Ok. Você não quer fechar. Mas se você não tem capital de giro para passar por esse momento ruim, por essa tempestade ou pelas contas, não é que você não quer. Você vai fechar. Sim. Então aí você tem que entender o seguinte. Ou você busca de fora alguma ajuda financeira, que seja própria, vendendo, né? E aí só que não faça mais isso no escuro. Eu não aconselho ninguém, por exemplo, vender um carro e botar dinheiro no negócio. Sim. No escuro, vai embora o carro. Sem estratégia alguma. Exatamente. Então, qual é o conselho que eu dou para esse empresário que está vivendo isso hoje? Procure um consultor para ele analisar o teu estoque, analisar a tua dívida, analisar o teu resultado, porque, pasme, Anderson, o maior problema desses empresários é que eles não entendem que quem vai tirar ele do buraco é o lucro. E ele não sabe o lucro. Se o teu buraco é de 300 mil e você tem um lucro de 30 mil, você vai levar 10 meses para sair do buraco. Isso é matemática. Sim. Tá entendendo? Mas você precisa de 10 mil para sobreviver, porque você não tem outro emprego. Então você tem um lucro de 20, porque 10 você tira. Perfeito? Claro. Então você vai precisar de 15 meses. Sim. Isso ficando quietinho e pedindo a Deus para o vento não ser tão forte. Então, infelizmente, a gente tem que falar isso, e eu me sinto um profissional ao nível, aí, digamos, de uma medicina. Para quê? Quando você chega no médico e fala, olha, eu tenho essa doença, tem que fazer essa cirurgia. Aí você fala, eu não tenho dinheiro da cirurgia. Ele fala, então você vai ter que ir atrás de alguém para doar, ou de alguém para vender alguma coisa da família e pagar a cirurgia. Ele fala, não tenho. Então você tem que orar por ele e pedir Jesus para esperar ele, não tem jeito. Então a empresa não é diferente. Se você está dentro de uma empresa, ela não está fechando as contas, ela não tá... E aí aquela questão, olha só na prática o voo cego. Primeira pergunta, qual é o lucro dessa empresa? Não sei. Qual é a dívida total? Não sei. Quanto mais você precisa investir para ela... Porque você sabe que os empresários têm ideia, né? Olha, se eu trocar aqui um balcão vai vender bem, se eu botar uma placa vai bem, se eu fizer isso vai bem, vai resolver... A maioria deles tem ideia, porque quando não tem ideia aí que pode fechar de vez, porque se não tem nem a ideia, nem empresário é. Mas a maioria tem as ideias. Então primeiro, qual o lucro? Segundo, quanto mais eu preciso investir nesse negócio para ele de fato ficar bom? Sim. Terceiro, qual o valor da dívida? E quais as ações que eu vou fazer de negócio para ele poder virar? Concorda comigo? Claro. Então, dentro dessa situação que você colocou, se você tiver essas respostas, aí você vai para o caminho positivo. Quais são as respostas? Quais seriam as respostas? Qual o lucro? O lucro é 10 mil. Opa, já tem um número. Qual o valor da dívida? 150 mil. Então, 10 mil, 15 meses você vai ficar ali travado para pagar os 150. Sim. Isso sem falar de juros. E os 10 mil sem falar que ele pode não ter outra renda. Porque se ele tiver outra renda, beleza. Senão ele vai ter que pegar dos 10 mil, tirar 3 para sobreviver. Com 3 mil não é fácil. E pegar os 7 e pagar os 150. Aí vai para 20 meses. Sim. Sem falar em juros. Olha só, as respostas começam a aparecer. E nem sempre as respostas são boas. Porque o consultor profissional, ético, ele não vai dar resposta de acordo com o que o cliente quer ouvir. Ele vai dar resposta de acordo com o negócio. Tá claro? Perfeito. Então, fez a conta. Terceiro item. Qual é o endividamento? Tô devendo mais 100 mil. Quais as ações que você acha que deveria fazer para o negócio melhorar e dar 20 mil de lucro? Se eu trocar o balcão, se eu trocar aqui o letreiro, se eu fizer uma pintura na loja, vai melhorar.
Eu vivo isso todo dia. O cara falando, olha, se eu tô na situação que não tenho R$1 para pagar a conta de luz. Sim. Mas se eu tivesse 80 mil aqui, eu ia dar um tapa na loja e eu ia ganhar 30 mil por mês. É na cabeça dele, mas tudo bem, mas ele tem a ideia. Só que quem tá devendo 150 mais 80 vai para 230. E aí quem vai investir num negócio desse? Então tem casos que é complicado. Sim. Então, dentro para concluir essa segundo cenário, que seria o segundo item, tem situações que a melhor saída é você partir para negociar com os fornecedores e encerrar, e depois, em um segundo momento, você refazer ou recomeçar esse negócio estruturado. Porque você ficar ali sofrendo para mais 1 ano, 2 anos, só vai estender o inevitável. Então, por isso que um consultor de qualidade, ele vai te dar essa visão. Se você fizer estas ações e investir, você tem uma moto, se você vender, botar o negócio aqui, se sua avó te emprestar 30 mil, vai dar. Mas é um tiro certeiro, não pode ser um tiro no escuro mais não. Sim. Aí ele consegue virar aquele negócio. Perfeito. Tá entendendo? Se não, é melhor ele já fechar a conta ali, chamar os fornecedores e brigar pela negociação, pedir desconto, vender, arrumar um emprego, trabalhar e pagar parcelado. E depois, daqui 2, 3 anos, ele fazer um fluxo de caixa e voltar, aí sim, organizado, conforme nós falamos no primeiro item. Perfeitamente. Alessio, na sua visão, qual é a maior dificuldade do pequeno empresário hoje? Anderson, novamente, ótima pergunta. Veja bem, na minha opinião, olhando para processo, o que eu tenho analisado e aprendido e visto? O pequeno empresário ele tem a mesma necessidade que o grande empresário tem. Estou falando de processo. Tá. Então, por exemplo, o pequeno empresário precisa de uma gestão financeira? Sim. O pequeno empresário precisa de capital de giro, que tem aí o problema do caixa? Claro. Sim. O pequeno empresário precisa de um bom advogado para assessorá-lo, para que ele possa tomar as melhores decisões jurídicas? Com certeza. Sim. O pequeno empresário precisa de um bom sistema de gestão, Claro. um sistema de controle que gera informação, um BI. Certo? Sim. Precisa. Um bom contador, uma boa equipe contábil que gera os impostos com qualidade, um bom tributarista. Então, ele precisa. Como ele pode ter isso? Pois é. O caixa não permite. E esse é o grande ponto. Na minha opinião, a maior dificuldade do empresário pequeno é que ele tem as mesmas necessidades do grande, mas ele não tem o acesso. O acesso porque ele tem o caixa limitado. Sim. Então veja comigo, ó. Eu passei anos da minha vida, quando eu não tinha essa visão, me perguntando por que a Coca-Cola faz marketing? Gasta milhões com marketing. Por que o Banco do Brasil gasta milhões com marketing? Por que até o próprio governo, não vou nem falar de propina, mas por que o governo faz marketing? Porque quem não anuncia... Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Não é? Sim. Então olha só, mas como é que o pequeno empresário vai fazer marketing se o marketing custa caro? Não vai fazer? Ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer. Pois é, então assim, o que acontece? Na minha opinião, a maior dificuldade do pequeno empresário hoje é, no geral, Sim. ele ter as mesmas necessidades do grande, mas ele não tem acesso por conta da limitação de caixa. Certo. Entendeu? Agora, dentro do que nós estamos propondo aqui, de trazer algumas soluções, né, e trocar ideia com os pequenos empresários, é ele tentar procurar, e tem no mercado, empresas que traga para ele o mesmo trabalho, as mesmas propostas de soluções, mas em custos menos elevados. De forma acessível, dada a proporção dele. O que eu falaria acessível? Primeiro, se ele contratar empresas que ele consiga, por exemplo, terceirizar. Então nós temos casos, né? Nós mesmos prestamos esse serviço claro. De BPO, terceirização, para quem não sabe, BPO, né? Sim. De administrativo. Sim. Se você é pequeno e terceiriza seu administrativo, por exemplo, por R$1.000 por mês, você vai ter um administrativo, um financeiro organizado. Tá. Se você, por exemplo, fizer uma parceria de lucro,
Nós temos casos lá de clientes nossos que, Alessio, vamos dividir aqui 30%, 20% Sim. do lucro do negócio e você vai nos assessorar aqui com o jurídico, com a contabilidade, com o sistema. Tá entendendo? Tá. Então, agora, ele tem que entender o seguinte, dentro dessa dificuldade, o que é mais importante, o que é mais prioritário? Então, assim, esse empresário que não está na situação do primeiro ponto que nós falamos, nem no segundo, que ele está um pouco mais estruturado, o que eu aconselho para ele? Pegue um pedacinho daquela sobra, você pequeno empresário que está tendo um lucro de 15 mil, de 20 mil por mês, pegue 5 mil e invista no comercial, no marketing, invista num bom contador. Sim. Porque a maioria dos contadores hoje só sabe gerar guias simples. Exatamente. Entendeu? Essa é a grande reclamação, né? Então, se você tem uma contabilidade melhor que te ajuda você a economizar imposto, se você tem ali um pouquinho de marketing, por exemplo, o que mais tem no Brasil, eu conheço vários aqui em Brasília, por exemplo, de pessoas do marketing que terceirizam, faz serviços avulsos. Sim. Então você contrata um cara esperto, agora tem que estar em cima. Se você não tem dinheiro para bancar uma grande equipe, igual o grande empresário banca, Sim. você tem que fazer o quê? Contrate um rapaz da sua rua que faz marketing. Contrata um escritório de contabilidade que entrega com mais qualidade. Procure, saia, mude de caminho, vá atrás. Sim. Contrate aí igual a tua empresa lá de outdoor. Coloque um outdoor ali na rua, nem que seja perto. Contrata um estagiário por R$300 ali, R$500 que seja, um jovem aprendiz e peça ele para ligar para a vizinhança para oferecer o teu sorvete, o teu cachorro quente, a tua pizza. Exatamente. Saída tem. Saída tem. Você tem que saída. Agora, tem gente que espera que a coisa caia do céu. Sim. O grande problema é justamente esperar que a empresa chegue na UTI, né, em estado extremamente precário, onde ele não sabe mais o que fazer. Aí é o ponto 2. Não sei se eu fecho, não sei se Aí eu é o ponto vendo 2. em forma de sucata, não sei o que fazer. Aquele caso, aquele seu cliente que nós visitamos ele semana passada. O cara... Você viu o exemplo lá, o cara com uma caminhonete de um cliente dentro da loja dele, correto? Sim. Dentro da loja dele, o carro com a parte da lanternagem toda destruída. Sim. E ele com o carro 15 dias fazendo o motor e não teve ali o cuidado de falar assim, João, você quer que eu pinte para você o seu carro aqui que está todo estragado? Certamente o cara ia dizer, quero pintar. Então você oferecer algo mais, então se você vende pintura, pegue o carro do cara e faça a mecânica. O cara chega para pintar o carro, 15 dias parado. Sim. Você fala, João, que dia que foi que você trocou o óleo do carro? Cara, tem que trocar o óleo. Leva o carro do cara para trocar o óleo. Ah, mas tem que ter a responsabilidade e o cuidado. Então, essa questão de oferecer mais, esse é o problema. Então, vai muito do perfil. Se você oferece mais, você acaba crescendo. Como foi que o grupo gestor... Nós somos um grupo, você sabe, que a gente é jurídico, é contabilidade, é sistema, é consultoria empresarial, consultoria financeira. Oferecendo conjunto de soluções. Conjunto de soluções, porque nós não estamos preocupados com o que o cliente, com o que eu quero vender. Eu estou preocupado com o que o cliente precisa. Perfeito. Então a gente chega num cliente que precisa do sistema, a gente tem. Ele precisa de um contador bom, a gente tem. Sim. Porque eu estou preocupado em dar para o cliente a solução. Então isso vai muito isso. Então, quando o empresário não tem, o pequeno empresário não tem todas as opções e as ferramentas que um grande tem, que para mim essa é a maior dificuldade do pequeno empresário, ele tem as mesmas necessidades. Ele precisa de marketing? Precisa. De advogado? Precisa. Mas ele não tem. Então, por exemplo, você tem um cachorro quente e não tem dinheiro para pagar o advogado, consiga um empregado vizinho teu e oferece, doutor, queria te oferecer cachorro quente para toda a sua família uma vez por semana e você me ajuda aqui na minha empresa, faça permuta. Permuta é uma grande ferramenta. Sim. Você é um pequeno empresário, não tem... Eu lembro quando eu construí a minha primeira casa, eu construí ela tudo com... Eu era contador, abria a empresa do cara, pegava um portão. Abria outra empresa, pegava a parte da grade. Abria outra parte, pegava um telhado. Abria outra empresa, pegava a fechadura da porta. E eu construí uma casa. Sim. E uma casa de peso aqui na Vicente Pires, inclusive, casa grande, lote de 1.000 metros. Como?
E eu não tinha, eu era um pequeno empresário, mas eu fazia permuta. Sim. Então, tem que sair desse ambiente, fazer permuta, procurar. Não consigo ninguém fazer permuta no marketing. Então, você tira ali se você não tem, pequeno empresário, não tem R$1.000, R$800 para pagar para um freelance, para fazer um vídeo para você. Sim. E você não tem R$1.000 para gastar no Instagram, então você tem que trabalhar de empregado mesmo. Sim, às vezes com uma simples saída, que é o pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Não é porque uma permuta, por exemplo, tá ali na mão dele, ele já tem a moeda. Já tem a moeda. Você concorda comigo? Exatamente. Qual é a função hoje? Se você é jardineiro e você está abrindo uma empresa de jardinagem, aí você encontra um contador que tem uma casa, uma fazenda. Cara, eu vou trabalhar todo sábado e domingo na sua fazenda para cuidar da sua grama, da tua casa, da tua mansão, e você faz a contabilidade para mim, você me ajuda? Tudo é serviço. Sim. Hoje, você vê, nossa empresa tem permuta em restaurante, tem permuta em loja de automóveis, nós temos permuta com todo tipo de serviço em Brasília. Sim. Por quê? Porque é bom para os dois lados. Exatamente. E daí você estando assessorado, você consegue tomar as melhores decisões e crescer. Qual é o grande problema do pequeno empresário? Ele fica ali travado, sim, limitado, porque ele não tem uma visão financeira, e aí ele quebra, às vezes, sem caixa. Ele não tem uma parceria para uma contabilidade de qualidade, ele não tem uma parceria de um advogado para orientar ele, para cuidar de um processo. Eu vi semana passada, por isso que eu falo, tudo é vivência. Aqui, se eu for falar da vivência, é 3 meses de podcast. 2 empresários na minha mesa. Alessio, meu advogado comeu bola, eu perdi o processo. 70 mil. Eu não tenho 70 mil para pagar agora, e vai penhorar todas as nossas contas. Por causa de um erro do advogado, ele, naquela situação. É óbvio que eu orientei ele, falei, meu irmão, volta no advogado e fala, querido, foi você que errou. Ou você resolve, ou você paga, ou eu te denuncio na OAB. Que até isso os pequenos empresários não sabem. Eles não sabem, eles acham que o advogado é Jesus Cristo, ou melhor, o advogado é o Papa que está abaixo de Jesus, né? Não, o advogado é um profissional normal. Que está ali para entregar a solução. Está ali para entregar a solução. Se você foi contratado e se o advogado foi contratado, o contador, o que eu vejo de gente sofrendo porque o contador deixou de entregar as declarações de imposto de renda e ele está cheio de dívida. Não, vá atrás do seu contador. Dica, não contrate contador liso. Não contrate contador liso. Por quê? Contador liso, se ele errar, ele não consegue pagar a multa. É você que vai ter que pagar. Então eu aconselho que você contrate contadores com ética, de caráter e que também tenha patrimônio financeiro, porque não adianta, ética e caráter não paga a dívida. Sim. Concorda comigo? Claro. Eu oriento isso. Então não contrate advogados liso. Sim. Que além da experiência tem que ter também uma recomendação. Tem que ter, exatamente. E se você tem um contador que é liso, ele tem alguma coisa errada, porque ele é um profissional, estudou e não ganha dinheiro. E se ele não organiza a própria vida, vai ajudar você a organizar a sua? Impossível. Impossível. Como é que ele vai vender o que ele não tem? Zero garantia de entrega, né? Exatamente. Infelizmente. Então essa é a minha visão para essa questão aí nesse sentido. Chegamos ao fim de mais um podcast, o Gestor 360. E se você veio até aqui, é porque você gostou. Então, deixa o seu like, não esqueça de fazer algum comentário, deixar alguma sugestão de pauta e nos seguir em todas as redes sociais para você não perder absolutamente nada. Até mais.